Hi there, my friend. Welcome to our video. I would like to invite you to stay watching using YouTube's subtitle in your own language. Let's go for it. Relax and have a nice time now. Eu cheguei aqui a um ponto muito bom na montagem do nosso RoboCat 280. De fato, o teste com os LEDs por trás dessa canoplazinha, desse acabamento dele, não ficou bom. Não dava para discernir as cores, então eu resolvi realmente recortar o celofane, como era a ideia mesmo, que eu tinha pensado na possibilidade, e o resultado foi outro. Agora realmente ficou muito bem, eu acho que ficou muito bem feito o recorte, eu fiz com bastante capricho, e eu montei dos dois lados. Eu acabei fazendo uma configuração que eu acho que também ficou interessante para esse primeiro momento. Eu vou explicar agora como é que eu configurei os LEDs antes da gente passar então já o início da instalação do transmissor e do mini OSD. É um micro mini OSD. É uma versão mais atual e mais compacta daquele que eu tinha a intenção de montar. Mas, como eu falei, eu cheguei aqui numa organização muito boa dentro do drone e eu percebi que eu estou estourando em espaço. Eu não tenho mais muita área dentro do drone. Na altura eu já cheguei no ponto máximo, inclusive eu tinha tirado o receptor da caixinha, mas aí acabou soltando um fio, eu tive que ressoldar. Então, para manter mais protegido, eu coloquei o gabinete de volta, coloquei uma fita dupla face entre os conectores da NASE 32 e o nosso receptor e amarrei aqui com enforca-gato, fiz um amarrilho legal para ele ficar bem presinho aqui em cima. Só que eu percebi que na hora que eu fecho o drone, né, essa parte móvel superior dele aqui, praticamente terminou aqui o meu espaço. Ele fica praticamente encostado na parte de cima, com poucos milímetros de distância. Ficou bem, não está encostando, ficou bem feito, mas eu que pretendia continuar usando aqui, ó, eu percebi que inclusive nem aqui eu consegui colocar nessa parte de baixo o nosso receptor, porque os plugs iam para frente e encostavam na câmera, eu tive que dar uma readaptação, mas eu acho que ficou legal, tá? Inclusive eu já consegui fechar o drone dessa maneira. Já deixei aqui também para fora os dois pares de cabo que é para fazer essas ligações que estão faltando, tanto a parte da câmera quanto a parte do transmissor e a parte também do SD que eu vou estar instalando esse aqui, até por uma questão de espaço, como eu falei, ó, esse aqui eu não teria nem como colocar ele aqui em cima nem pensar, aqui fora também não ficaria legal, então eu acho que aqui dentro do drone ficaria interessante, mas aqui também ele não cabe. Então a solução que eu tenho é esse carinha aqui, ó, que é bem compacto, e a gente vai estar vendo então nesse vídeo como é que instala ele, e eu vou colocar esse transmissor aqui também do lado dele, ó. Vou arrumar uma maneira de prender os dois aqui, não sei ainda exatamente como, mas eu vou estar colocando os dois aqui, inclusive a antena aqui, ó, já tem o mesmo tipo de plug, que eu só vou plugar aqui, eu vou usar essa antena mesmo como está aqui em cima e tal. Então isso aqui é o que eu quero estar fazendo nesse vídeo. Mas como eu falei antes, eu vou estar mostrando como é que eu fiz a configuração dos LEDs. Eu tenho aqui, ó, o pedaço que eu tirei, eu cortei com estilete, tá? Marquei direitinho o tamanho, fiz o corte com estilete, ficou bem feitinho, como eu falei, e o LED ficou muito bem instalado. Olha lá. Ele já está com a configuração,
da qual eu falei, que eu, depois de ficar brincando muito aqui, ó, vou conectar para mostrar e vou entrar aqui no LED Strip. Eu já mostrei no outro vídeo como é que faz a parte da instalação do LED, como é que na outra sequência do vídeo como que faz as conexões, né, wiring dos LEDs, e também mostrei um pouco como é que trabalha com isso aqui, mas aí eu fiquei brincando porque eu não me dei por satisfeito e descobri algumas funções e algumas maneiras de estar configurando. A melhor maneira que eu encontrei foi essa aqui, ó. Porque eu descobri também que dependendo do local que você coloca os LEDs aqui nesse campo, ó, o programa também entende o posicionamento dele. Eu a princípio achei que através dessas setinhas aqui, ou dessa classificação aqui, eu ia conseguir atribuir aos LEDs o posicionamento dele no drone. Só que eu percebi que não funciona. Eu fiz vários testes, fiquei brincando um bom tempo e cheguei nessa configuração que eu quero estar passando para vocês, está explicando mais ou menos o que eu fiz aqui. O que eu fiz? A princípio, eu peguei esses dois LEDs aqui, ó, e esse LED é esse LED aqui, ó. Tá? O drone está virado aqui com relação ao painel. Mas a orientação dele é essa. Esse primeiro LED aqui é o LED número 1. Na verdade é o número 0 que aparece ali no programa. Esse aqui é o último LED, ó. Eu achava que esse aqui seria o LED de número 8, ou o nono LED, mas na verdade ele é na sequência, da maneira que eu liguei o cabeamento do LED, ele é o 15, ó. Por isso, só para vocês entenderem, o que eu estou mostrando aqui está acontecendo idêntico do outro lado, eu espelhei, tá? Então o que eu falar para esse lado, para um lado, vai valer para o outro. Então eu não vou ficar falando dos dois lados, eu vou falar de um lado só. Só essa explicação com relação à disposição dos LEDs, ó, que aqui começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8 é esse aqui, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ficou assim à disposição. E eu joguei nas pontas justamente por causa de um recurso, ó, que é interessante, que eu descobri que ele fazia também, que é esse acúmulo de funções que eu também comentei que existe, que é a questão desse indicador aqui, ó. Essas luzes aqui, as 4, na verdade, dos 4 extremos, eu marquei elas como sendo indicadores. Ó, se eu clicar em cima de qualquer uma delas, vai ver que isso aqui está ticado, ó, indicador. Tá vendo? Qual é a função do indicador? É ele demonstrar a movimentação aqui desse stick aqui, que faz o roll e o pitch. Então, ó, se eu jogar para frente, ó, perceba que tanto esse LED aqui, ó, quanto esse aqui, ó, piscam rápido. Ao passo que se eu puxar para trás, ó, tanto esse LED aqui, ó, quanto esse aqui, ó, piscam rápido. Tá? Então, ali, na verdade, por causa do posicionamento dele aqui na tela, o sistema, o firmware que está gerenciando do iNav, ele está entendendo que esses dois LEDs aqui estão na frente e esses dois LEDs estão atrás. E não só isso, que esse LED está à esquerda, como esse LED está à esquerda, e esse LED está à direita, como esse LED está à direita. Olha lá, se eu jogar, por exemplo, para cá, ó, os de lá não piscam, tá? Se eu colocar bem no meio, porque se eu colocar para frente ou para trás, ele já volta a piscar. Mas se eu deixar bem no meio, ó, só pisca os do lado de cá, ó, porque ele está piscando os do lado do drone, segundo o painel do lado direito do drone. Mesma coisa para o outro lado, ó. Se eu jogar bem no meio para o lado de lá, ó, vão piscar os dois aqui, ó. Por quê? Porque ele entende que estão do lado esquerdo do drone. Se eu botar para baixo, passa a piscar também o de baixo. Se eu jogar para cima, passa a piscar também o de cima.
Tá? Então, com isso, eu tenho os 4 extremos do drone nos 4 LEDs extremos da minha montagem. E com isso, eu consigo verificar o deslocamento do drone em função da movimentação do pitch e do roll. Tá? Não é um negócio assim crucial, mas tá aí o recurso, vamos usar. Antes disso, porém, o que eu fiz? Eu coloquei aquelas cores padrão, que a gente está acostumado, que é a vermelha na frente, as 2 primeiras lâmpadas aqui, os 2 primeiros LEDs vermelhos e os 2 de trás verdes, tá? Então, para saber onde é a frente do drone e para saber onde é a parte de trás do drone de longe. Essa segunda lâmpada, o segundo LED, né, tanto de trás para frente como de frente para trás, eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei a mesma cor, na frente vermelho e atrás verde, a princípio, tá? Só que o que mais que eu fiz também? Eu atribuí para eles um outro recurso, além da cor, né, que eu já falei, que é esse recurso de warning, ou aviso. É um aviso que ele faz. Tá? Que tipo de aviso é? Qualquer coisa que tiver errada com o drone, eles vão ficar assim, ó, dando essa piscadinha. Ele pisca, ó, vermelho, verde, verde, vermelho, verde, verde. Tá vendo? Ele dá umas intermitências. No verde não dá para perceber, ó. Olha lá. Tá vendo? Então ele vai fazendo essa intermitência. Ele dá 2 piscadinhas verdes, dizendo que tem alguma coisa errada. Tá? Eu vou tirar o nosso... porque eu não vou precisar mais dele agora, no momento. Ele já está, inclusive, fazendo barulho. Então veja bem, esses 2 conjuntos de LED aqui, que seriam esses aqui, ó. Seria o 1, o 6, o 9 e o 14, além das cores que eu atribuí, das cores da frente e de trás, né, o vermelho e o verde, eu coloquei também que eles são LEDs de warning, tá? De aviso. Então qualquer coisa que esteja errada, eles vão ficar piscando. Só quando eles pararem de piscar é que eu vou conseguir voar com o drone, que ele vai liberar a armação do drone. Então é importante a gente... Esse recurso eu acho bacana, tá? Depois a gente vai ver no teste lá fora. Esqueci de falar um negócio, ó. Se você prestar atenção aqui, ó, além da cor, ele tem também, e essa bolinha aqui, que é o indicador, ele tem também uma bolinha azul, que é o Blink on Landing. O que eu fiz, ó? Esses 4 LEDs extremos, os 2 verdes de trás e os 2 vermelhos da frente, quando ele estiver em rotina de pouso, eles vão ficar piscando. Eles vão me avisar que o drone está em pouso. Tá? Então eu achei... O que eu estou colocando aqui é o que depois da minha brincadeira ali, da minha análise, eu achei que seria útil, tá? Pode ser que eu venha mudar isso aqui. Mas por enquanto eu quero começar dessa maneira, tá? Então eu já falei desses 4 extremos, dos outros também foi só isso que eu fiz. Esses branquinhos que estão aqui, os outros 4 brancos, ó, que aqui aparece como roxo, ó lá. Eu coloquei só uma coisa neles, bateria, que é esse recurso que tem aqui. Ou seja, se a bateria tiver acionada como sendo monitorada, que não é o caso agora, tá? Eu vou até mostrar. O que acontece? Se ele detectar que a bateria está abaixo do nível pré-determinado, ele começa a piscar. Vamos fazer lá para a gente ver, ó. Eu desativei que era para poder armar o drone, porque eu ainda não coloquei o conectorzinho que é para fazer a checagem da bateria. Mas se eu vier aqui, ó, e colocar a bateria para monitorar a voltagem da bateria e salvar, ó, como eu não estou com o cabo da bateria ligado na placa, ó, ele já de cara me diz que a bateria está com problema. Tá? Se eu tentar armar o drone desse jeito aqui, eu não vou conseguir. Porque ele já detectou o problema da bateria e ele não vai me deixar armar.
Tá certo? Então por isso que eu vou deixar por enquanto desligado isso aqui, ó, que é para a gente poder fazer o teste dele lá, o primeiro teste dele, sem concluir toda a configuração. Inclusive eu quero fazer desse jeito, nesse momento, até antes de estar fazendo a instalação da câmera e do SD, né? Do micro mini USD e do transmissor, tá? Eu quero pegar o drone, colocar lá fora e fazer a armação dele, tá? Por isso que eu vou deixar por enquanto, ó, o monitor de bateria desligado, porque aí ele não vai ter impedimento para armação. Pronto, ó, já ficou lá como se tivesse a bateria ok. Fica sólida a cor branca. Eu acho até que essa cor nem ficou muito legal, ficou muito viva. Eu poderia colocar inclusive a cor na bateria, atribuir uma cor, mas acho que não dá. Não dá. Eu acho que a bateria é sempre assim, ele fica sempre branco, ó, porque ele não me dá outra opção, tá vendo? Tem coisas que ele dá outra opção e tem coisas que não dá. Então no caso aqui eu não posso acumular duas funções num LED, ou seja, eu não posso acumular uma outra função que não seja só aquela questão do indicador, que eu poderia colocar aqui também, tá? Para ele também estar sensível ali ao stick, que nem eu mostrei, os 4 extremos, né? Mas isso daria para acumular. Mas, por exemplo, se ele está como bateria, acabou. A bateria é... E aí o que acontece? Ele não... Eu não sei se ele mostra alguma cor, se ele tem como configurar alguma cor para a bateria. Deixa eu ver. Isso aqui eu não tinha testado. Vamos pegar esse aqui mesmo. Porque ele parece que está com nenhuma cor aqui, ó. Deixa eu tentar colocar a cor do drone, ver se ele aceita. É uma coisa que me ocorreu agora. Pode ser que a cor funcione em conjunto. Bom, do lado de lá não apareceu, deixa eu ver do lado de cá. Se eu colocar a cor do drone aqui. Às vezes tem que dar um reboot. Vamos ver. Save e reboot. Apesar que você salva de lá, mas às vezes ele... Pronto, deu o reboot. Não mudou. Então é aquilo mesmo que eu estava falando, que eu estava pensando. Você colocou como bateria, ele vai ficar com essa cor branca. Se a cor branca estiver sólida, ok. Se a cor branca começar a piscar, é sinal que a bateria está com problema, tá? Então você viu que esses 4 LEDs aqui, ó, que seria o 2, o 13, o 5 e o 10, eu coloquei para me indicar se der algum problema, que se a bateria estiver baixa. Depois o que eu fiz, ó? Eu coloquei pela ordem o 3 e o 12, ó, para me falar a respeito do status do GPS. Porque aí vindo da frente para trás, ó, eu tenho a checagem da bateria, que na verdade eu coloquei 4 LEDs. Aí eu peguei esses 2 LEDs, os próximos LEDs, que são justamente o 3 e o 12, para me dar o status do GPS. Porque eu preciso primeiro esperar o GPS travar, né, que é chegar aqui no GPS Locked, para eu poder armar o drone, porque esse é um outro impedimento, além da bateria. Se ele tiver com o GPS habilitado no setup, que nem eu mostrei a habilitação da bateria, ó, e aí seria aqui embaixo, ó, se ele tiver aqui habilitado, ele vai fazer a checagem, e ó, vai aparecer esse fail safe aqui, ele vai mostrar no setup inicial, ó, que ele está com um problema na navegação. É justamente o fato dele não ter adquirido a posição do GPS inicial, que seria o home. Ele não fez o home lock. Porque eu estou dentro do laboratório e o GPS não está tendo acesso aos satélites, tá? Isso é explicável. Então, se eu deixar o GPS habilitado, ó, ele vai fazer a checagem dos satélites antes. Ele vai ter que pelo menos travar 6 satélites para ele liberar.
E aí como é que ele vai se comportar? Ó, ele já é um padrão também. Eu posso até mudar as cores, mas eu não quis mudar porque é a cor do NASA, que eu já fiquei acostumado. Ó. Então, olha lá. Enquanto ele não tem status do GPS, ele fica vermelho, que é como ele está. Na hora que ele começar a encontrar os satélites, ele vai pular para o laranja. E depois, quando ele achar o último satélite que ele precisa, ele vai virar verde. Aí eu vou saber que eu posso armar um drone. Tá? E aí, para finalizar, é o que eu fiz. Na sequência, indo para trás, os próximos 2 LEDs, né, que são iguais dos 2 lados, eu coloquei então o estado de armação, se ele está armado ou não. Se ele está desarmado é vermelho, e se ele estiver armado ele vai ficar verde também. Na hora que eu tiver então as 2 luzes centrais verde, eu estou pronto para voar. Quando eu tiver a da frente verde, eu estou pronto para armar. Então é o que eu preciso no momento. Tá? Com isso visto, isso dito e isto posto, eu quero levar o drone ali fora agora no meu deck, para que ele possa ter acesso ao GPS, e eu quero fazer o teste para ver se eu consigo armar. Eu vou levar ele ainda sem as hélices, tá certo? Eu não vou voar com ele nesse momento, mas eu preciso ver os motores funcionando. Na configuração, ó, eu deixei aqui, ó, aqui diz, não gire os motores quando armado. Eu deixei desabilitado isso aqui porque, para mim, o sinal de que ele armou é na hora que os motores começarem a girar. Tá bom? Então eu vou dar uma parada aqui, vou lá para fora, vou fazer o teste com ele. Eu quero chegar até o momento da armação dele, e aí essas luzes aqui devem parar de piscar também, e aí eu vou saber que o drone está pronto para voar. Só não vou levantar voo com ele agora porque eu não vou levar as hélices e eu não estou no momento, num lugar apropriado para isso. Tá bom? Então, daqui a pouco eu estou de volta.